pessoal, meu nome é Antônio, sou professor de Geografia e fui convidado para poder colaborar com vocês sobre essa questão do exame do Enseja, que vai ser realizado ano que vem, foi adiado um pouco por conta da pandemia. Certo? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o espaço geográfico, principalmente o espaço geográfico do nosso país, de que maneira que ele foi sendo alterado a partir da chegada dos portugueses. Certo? Antes de mais nada, é necessário a gente ter um entendimento do que significa o espaço geográfico. De uma forma muito simplificada, o espaço geográfico é o espaço que é ocupado, construído e alterado pelo ser humano. A partir do momento que o ser humano ele chega num determinado espaço onde você tem a preservação da natureza, certo? Ele começa a promover alterações nesse espaço para poder utilizar ele, ou seja, questão de moradia, questão de alimentação, questão de uso da água. Então, a partir do momento que o homem chega nesse espaço preservado, ele promove modificações, esse espaço passa a ser considerado um espaço geográfico. Na história da humanidade, dois eventos eles promoveram grandes acelerações na construção desse espaço geográfico. O primeiro foram as grandes navegações, onde principalmente os europeus eles se lançam aos mares em busca de novas terras, em busca de novas mercadorias, as chamadas especiarias. Não fossem essas grandes navegações, provavelmente, acredito que nosso continente ele demoraria muito mais tempo para poder ser descoberto, ou seja, a partir do momento que os europeus se lançam ao mar, terras como a Europa, como a América e também a Oceania, elas foram descobertas, ou seja, você amplia o conhecimento de espaço do globo terrestre naquele momento, ou seja, você cria novos espaços geográficos. E o outro foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez com que o consumo da natureza ela se tornasse muito mais acelerado. Afinal de contas, você constrói em muito maior velocidade bens de consumo utilizando máquinas do que se você fosse fazer esses bens de forma apenas manual, que seria a chamada manufatura. Então, a Revolução Industrial veio promover uma aceleração do consumo e da criação desse espaço geográfico. No Brasil, a chegada dos portugueses, fruto das grandes navegações, foi que começou realmente a provocar grandes alterações no nosso espaço natural. Os índios já estavam presentes aqui, mas eles não tinham consumo de espaço, não tinham consumo da natureza tão intenso quanto ocorreu quando a chegada dos portugueses aconteceu, certo? De cara, os portugueses eles começaram a explorar o pau-brasil, que tinha muito valor na Europa por conta da sua cor avermelhada, o tronco dele tem um vermelho muito intenso e essa cor vermelha servia de tintura para os tecidos na Europa. Então, o primeiro ciclo de consumo do nosso espaço, de modificação do espaço, foi justamente o ciclo do pau-brasil. Posteriormente, nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar. Como você sabe, a cana-de-açúcar é um tipo de cultivo onde você precisa de grandes espaços e para que você pudesse formatar esse espaço para você cultivar a cana-de-açúcar, você precisava fazer o desmatamento do bioma da Mata Atlântica, que era o bioma que era bastante comum no nosso litoral, e assim como o pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar promoveu grandes alterações nesse espaço, nesse bioma da Mata Atlântica. Posteriormente, com a necessidade de descoberta de novas riquezas, o Brasil, os brasileiros, os portugueses começam a entrar para o interior do país, em busca de ouro, em busca de pedras preciosas, principalmente o estado de Minas Gerais, tanto é que o estado se chama Minas Gerais por causa das minas que foram descobertas naquele território, certo? Então, você começa a ter as chamadas bandeiras, as chamadas entradas, e você começa a desbravar esse interior do Brasil que antes, as pessoas praticamente não conheciam, ou seja, você sai da ocupação pura e simplesmente litorânea e você começa a avançar para o interior do país. Mais tarde, depois do ciclo da mineração e concomitante com ele, nós vamos ter o ciclo do café. Também uma cultura onde você necessita de grandes espaços e você começa a desmatar Mata Atlântica, mata de galeria, você começa também a ter alguma alteração no cerrado por conta do cultivo do café, certo? Ou seja, questões econômicas que são
que promovem a modificação do espaço, que promovem justamente a construção desse espaço geográfico, ou seja, o dinheiro, né, por assim dizer, né, promovendo alterações, né. Posteriormente ao ciclo do café, isso já mais em meados do século XX, ou seja, 1950, 1960, você tem uma maior interiorização da ocupação do território brasileiro. Ou seja, o governo ele se viu na necessidade de ocupar o interior do país, justamente até mesmo para poder proteger, né, para poder manter a sua soberania, né? E o grande marco dessa modificação foi justamente a fundação da cidade de Brasília, que foi construída no centro do Brasil, justamente para que esse espaço central ele pudesse ser ocupado. Antigamente a ocupação era muito pouca, então com a construção de Brasília e a chegada do poder para esse local, você tem intensas modificações, ou seja, aí você já começa a ter mudanças muito significativas no bioma do Cerrado e também no bioma da Caatinga, né? E também com a fundação de Brasília você começa a criar novas fronteiras agrícolas, ou seja, um espaço que antes era muito pouco aproveitado, pouco conhecido, ele passa a ter uma importância econômica muito forte, ou seja, a cultura de soja, a cultura de algodão, cultura do milho, né, que são grandes culturas, que são o que a gente chama de agroindústria, onde você ocupa grandes espaços e você tem uma grande alteração do espaço natural, ou seja, você promove o desmatamento para poder fazer o plantio dessas culturas, que necessitam de grandes espaços, né? Junto com essa fronteira agrícola, né, com a criação desses novos espaços, dessas novas culturas, você também tem, né, a inserção do gado, certo? O gado criado de forma extensiva. O que é a pecuária extensiva? A pecuária extensiva é aquele tipo de pecuária onde o gado ele é criado em grandes espaços, ele é criado solto em grandes espaços. Ou seja, você precisa desmatar em grande quantidade esse espaço para você poder criar pastagens, certo? E essas pastagens, né, elas têm um desgaste muito intenso do solo e muito provavelmente aquela paisagem natural que antes existia, ela jamais vai voltar. Ou seja, um espaço que se altera de forma definitiva, certo? E assim também, da mesma forma como foi feito, né, a ocupação desse espaço central, você também começa a ter a ocupação da Amazônia. Também aí, né, em busca de metais preciosos, também em busca de novas áreas para poder fazer cultivos, né, de forma intensa, também a soja, o milho e também, óbvio, né, a criação do gado. Da mesma forma como o Cerrado, né, a Caatinga, a Mata Atlântica foi devastada, né, para poder ter as culturas de café, de café, de cana-de-açúcar, você também tem um desmatamento da floresta amazônica, principalmente para a criação do gado e novas culturas de forma extensiva, certo? Isso tudo promove mudanças urbanas muito intensas. As cidades, elas foram sendo modificadas, elas foram sendo alteradas, certo? Junto com a conquista desses novos espaços, certo? Então, o espaço geográfico brasileiro, a mudança, né, a construção desse espaço, ele está intimamente ligado às questões econômicas, né, aos ciclos de cultura, né, a cultura do pau-brasil, cultura da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, né, o ciclo do café, a cultura do café e mais tarde, claro, né, a interiorização dessas novas culturas, né, dessas novas frentes agrícolas, certo? Para a gente poder trabalhar um pouquinho com isso, eu separei duas questões, certo? Questões que caíram na prova de 2018 e falam um pouquinho sobre esse assunto que a gente está colocando, né? Na questão 40, né, o enunciado ele coloca da seguinte forma: é possível elaborar um quadro sobre cada fase da formação inicial do território brasileiro, dando início com a ocupação da faixa litorânea, como a gente conversou, com poucos núcleos de fixação e economia baseada no extrativismo, ou seja, retirada daquelas coisas da natureza, que foi inicialmente a questão do pau-brasil, né? E a tão próspera empresa açucareira, ou seja, cana-de-açúcar.
até a tão sonhada expansão territorial, introduzindo ainda mais a pecuária e atraindo um grande contingente de europeus e colonos em busca de metais preciosos, ou seja, o ciclo da cana-de-açúcar, né, da busca do ouro, certo? Então ele pergunta o seguinte: a causa socioeconômica motivadora do processo de colonização descrito no texto é, certo, a exploração dos recursos naturais, certo? Que seria a letra B, certo? Não é o desenvolvimento de centros urbanos, porque os centros urbanos eles ainda eram muito incipientes, né? A mesma coisa, refugiados, né? Abrigo para refugiados políticos, que seria C, não acontece, né? E também proteção dos nativos indígenas, a letra D. Esse, com certeza, não, né? Infelizmente, nossas nações indígenas elas foram dizimadas justamente para poder fazer a ocupação do território. Os índios, eles realmente se opunham a ocupação desse território, então os portugueses eles tinham mais poder de fogo, por assim colocar, né? Então muitas nações indígenas foram dizimadas justamente para poder fazer a ocupação do território. Então no caso dessa questão 40, a letra correta é a exploração de recursos naturais. Peguei também a questão 54. Tem dois textos. Texto 1. Deve ser um padrão que aproveite as potencialidades regionais, onde temos vantagens competitivas e até hoje, sem dúvida, a atividade pecuária é a que mais se destaca. Portanto, deveríamos investir em agroindústria no setor de beneficiamento de carnes e subprodutos do boi, couro, farinha de sangue, ossos e etc. Bem como em laticínios, após investimentos adequados para melhorar a nossa pecuária de leite, né? E aí vem o segundo texto. O modelo de expansão agropecuária da região amazônica é o modelo, obviamente, da expansão pecuária paulista, feita através de grandes áreas, do sistema extensivo e com grandes resultados negativos, principalmente em relação à questão ambiental, certo? Fala sobre justamente a questão da pecuária extensiva, onde você desmata grande parte do bioma nativo para você poder fazer pasto. Né? Aí ele coloca o seguinte: a crítica apresentada pelo texto 2 em relação ao modelo proposto para a mesma atividade no texto 1 reflete uma preocupação sobre o seguinte aspecto socioambiental da região citada, né? Qual é o aspecto que ele coloca? Né? Diminuição do êxodo rural? Não. Ou seja, o êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Isso não diminui. Né? Aí vem a letra B, redução da cobertura florestal, que foi isso que nós falamos aqui várias vezes. Ou seja, você desmata para poder fazer a cultura, né? Tanto da cana, depois do café, quanto da soja, do algodão, e depois também para poder fazer a criação de pastos para o gado. Ou seja, no caso, a resposta correta seria justamente a letra B, né? E depois, a elevação do índice pluviométrico, ou seja, aumento da chuva com desmatamento, não acontece, né? E depois, a ampliação da prática extrativismo. Não é extrativismo, né? Extrativismo é quando você retira da natureza sem que você a prejudique, né? Então, nesse caso, a resposta correta para a questão 54 também é a letra B, né? Vamos ficando por aqui, depois nós voltaremos com outros assuntos. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Boa sorte a todos!